Olá! Em abril, costumamos celebrar um dos dias mais importantes do calendário. Uma data que marca a reflexão sobre a cultura e os valores dos primeiros habitantes do continente americano. Os índios. Sinal: índio ou índio. Me refiro ao 19 de abril, Dia do Índio. E você acha que esta é uma data comemorada só no Brasil? Nada disso. Hoje vamos descobrir sua história e, para isso, vim ao Museu do Índio. Aqui no Rio de Janeiro. Em um carnaval recente, muita gente protestou nas redes sociais contra a apropriação cultural de símbolos e vestimentas de alguns grupos sociais. Entre eles, os índios. Ou seja, houve muita discussão sobre fantasias de índio que estão entre as mais populares do carnaval brasileiro, mas que podem ofender a cultura desse povo. Mas você acha que esta é uma polêmica recente? Nada disso. E aí, voltamos à pergunta do início do programa. Como surgiu o Dia do Índio? Nasceu justamente de uma reivindicação de vários grupos indígenas das Américas, que queriam se sentir verdadeiramente representados e respeitados. O ponto alto ocorreu durante o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, no México, em abril de 1940. Nesse evento, havia muitos representantes brancos e poucos indígenas. Por causa disso, os índios temiam que suas questões não fossem tratadas com o devido cuidado. Como protesto, decidiram boicotar o Congresso. No entanto, o boicote acabou durando pouco. E lideranças indígenas de diferentes países aproveitaram para propor um dia dedicado ao estudo dos problemas dos índios. O Dia do Índio, dia 19 de abril, em homenagem à data do Congresso. O Brasil só adotou o Dia do Índio 3 anos depois desse Congresso. Em 1943, por iniciativa de Marechal Rondon. Rondon foi um dos indigenistas mais atuantes do Brasil, garantindo a formulação de diversas políticas de proteção aos índios, como a criação do Parque do Xingu. Esses povos costumam viver em ocas, sinal oca, e formam aldeias, sinal aldeia. Os índios têm como líder político o cacique, sinal cacique. E como conselheiro espiritual, o pajé, sinal
pajé, que também atua como curandeiro de doenças. Muitas palavras de línguas indígenas deram nomes a objetos, lugares, plantas e animais. Cerca de 20 mil vocábulos brasileiros vêm dos índios. Alguns exemplos: abacaxi, jacaré, Curitiba, tatu. Mas a palavra cacique, veja só, tem origem na língua castelhana. Ela não é indígena. Cada etnia chama seu líder de um jeito. O Museu do Índio pertence à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Um de seus objetivos é promover a conscientização sobre a cultura indígena. O museu conta com quase 18 mil objetos etnográficos, milhares de publicações, mais de 160 mil fotos e 600 filmes que registram a vida indígena. Aqui na biblioteca encontramos diversos tesouros, como, por exemplo, registros das expedições de Darcy Ribeiro. Sinal Darcy Ribeiro. Darcy foi um dos maiores antropólogos do Brasil e pesquisou povos como os índios Cadiuel, sinal Cadiuel, no Mato Grosso, e os Urubu-Caapó, no Maranhão. Só no Brasil, são mais de 300 etnias. Sinal etnia. E cerca de 270 línguas indígenas. Algumas etnias mais famosas são a Tupi, a Guarani, sinal Guarani, e a Chavante, sinal Chavante. Antes da chegada dos colonizadores em 1500, estima-se que existiam de 3 a 5 milhões de índios em território brasileiro. Em meados do século XX, a população indígena brasileira contabilizava apenas 150 mil indivíduos. Com o advento de políticas de proteção a eles, esse número cresceu e hoje em dia temos 800 mil pessoas se declarando como índios no país. Ainda assim, isso é menos de 0,5% da população total do Brasil. Os colonizadores assassinaram muitos índios. E também trouxeram doenças para cá. Apesar disso,
A contribuição indígena para a cultura brasileira foi enorme. Graças a eles, por exemplo, incluímos em nossa gastronomia mandioca, milho, caju, amendoim, entre outros alimentos. Eles também são responsáveis por hábitos como o banho diário e o uso da rede. Os estereótipos de índios que temos na cabeça geralmente são pessoas de olhos puxados, cabelos lisos e peles morenas. No entanto, existe uma diversidade enorme de aspectos físicos indígenas pelo mundo. E nós podemos comprovar isso na cobertura da TV Inis dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015 em Tocantins. Índios de países como Rússia, Congo ou Nova Zelândia são bem diferentes dos nossos. Então, vamos revisar o que aprendemos hoje? Índio ou índio, Darcy Ribeiro, Cadiuel, etnia, Guarani, Chavante, Oca, aldeia, cacique, pajé. Espero que vocês tenham aproveitado este passeio comigo aqui no Museu do Índio. Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!